Obrigada. Bom dia. Meu nome, na verdade, é Sheila Mara, não Sheila Maria. Só uma observação. Eu fui nomeada como delegada titular esse ano, em 2023. Anteriormente, atuava mais no interior do estado, em Guajará-Mirim. Daí, ontem eu estava refletindo sobre, na verdade, desde quando eu recebi o convite da doutora Tânia, eu fiquei refletindo sobre o que trazer, o que conversar nesse momento. Como falaram assim, uma roda de conversa, eu imaginei algo bem mais informal, eu pensei, vamos conversar sobre como que é feito o trabalho e o que acontece na prática, porque a teoria a gente consulta no Google e vê. Todos somos alfabetizados, conseguimos pesquisar, mas o que está acontecendo na delegacia e como que funciona aqui na DPCA? A DPCA é a única delegacia de proteção à criança e adolescente no estado de Rondônia, é a única especializada. No interior, os atendimentos das demandas são acumulados com as DEANs, que recebem essa notícia dos crimes contra a criança e adolescente, mais as notícias praticadas contra as mulheres no âmbito doméstico e familiar. Agora eu quero contar como que funciona na DPCA, que é a única delegacia de proteção à criança e adolescente. É feito o registro de ocorrência. Esse ano nós fizemos algumas mudanças, e quando é possível, quando há vaga, o comunicante e a criança já estão sendo ouvidos. A comunicante é ouvida, ou o comunicante é ouvido por um escrivão de polícia, e a criança e o adolescente, quando possível, é realizada a escuta. Nem sempre, isso seria o mundo ideal, né? Sempre está a delegacia lá, 24 horas, pronta para atender e ter alguém disponível. Entretanto, em razão da limitação de pessoal que nós temos, nem sempre isso é possível. E como que acontece? Nós realizamos um agendamento para o comunicante retornar posteriormente, na data marcada, para tentar esperar o mínimo possível e um horário mais adequado para a criança e o adolescente serem ouvidos. O que eu acho assim, interessante trazer também sobre esse aspecto da oitiva, a primeira comunicação. Não basta só fazer o registro de ocorrência e achar que nós vamos resolver tudo. Não é assim. Muitas comunicantes registram ocorrência, ou às vezes fazem pelo Disque 100, né? Ou 197, tem vários meios de denúncia, e acham que nós vamos conseguir resolver tudo. Mandaram uma foto em um grupo ofendendo, me ameaçando. Nós precisamos de mais elementos. Por mais que nós nos esforçamos para investigar os casos, nós precisamos saber quem que enviou aquela foto, o número de telefone, quem que foi o comunicante. Tem informações que vai fazer assim, só contribuir para identificar todos os envolvidos e verificar se o fato realmente aconteceu ou não. Após essa averiguação preliminar das informações, verificar se realmente aconteceu ou não, se há indícios de que aconteceu na realidade, nós fazemos também o encaminhamento da criança e adolescente para realizar o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito é realizado no IML. É um exame, quando se trata de crimes sexuais, assim, constrangedor para a vítima. É muito constrangedor. Mas, quando nós temos contato com a criança e com o adolescente... Desculpa, hoje está sendo um dia assim, que eu estou sendo muito demandada. Quando nós temos contato, nós temos que tranquilizar a criança e o adolescente e falar sobre a importância daquele exame. Porque, nos crimes que deixam vestígios, constatar que realmente houve estupro, realmente há violência, realmente teve atos libidinosos, por exemplo, chupadas, beijos, arranhões, tem atos, tem crimes que deixam vestígios. Isso é de uma prova tão importante que vai poder significar entre a condenação do investigado quanto a sua absolvição. E um exame que deixa de ser feito nessa fase terá consequências assim para o processo. Pode ter consequências, né? Passando adiante. Colhida essas informações preliminares, o delegado vai analisar. Realmente há indícios de que houve crimes. Daí que nós vamos instaurar um procedimento, que seria o inquérito, nesses casos de estupros, esses crimes mais graves, que tenham penas superiores a 2 anos,
a pena máxima, nós instauramos inquéritos, instruímos inquéritos. O que significa isso? Vamos ouvir todos os envolvidos. Vamos chamar o suspeito, o infrator, para ser ouvido sobre os fatos também, quando localizado. Muitas vezes nós sabemos que eles fogem, né? E, após, nós iremos remeter para o Ministério Público esse caderno informativo. O inquérito policial não é prova de nada. São elementos informativos que vão embasar a decisão do Ministério Público em oferecer ou não a denúncia em relação àqueles fatos. Então, que vai ter o processo criminal, que vai para o judiciário. Nem sei se eu poderia falar, mas querendo explicar bem. Agora, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância dos professores e das escolas. Nós recebemos pouquíssimas notificações. Às vezes, esse ano eu recebi acho que uns 2 ou 3 ofícios, não me recordo ao certo, porque eu não consegui contabilizar, que foi notificado o Conselho Tutelar e narrado o fato. O que eu gostaria de pedir para vocês, solicitar, é um pedido, né? Assim, em prol da criança e adolescente que está sendo vítima de violência doméstica ou familiar e vítima de violência sexual. Vocês vão ouvir o relato da vítima, assim como a doutora explicou muito bem. Vocês vão procurar um lugar em separado, deixa a criança falar. Tudo que ela falar, coloquem no papel, por favor. Coloquem no relato. A criança me disse isso, ela foi abusada de tal forma, porque, às vezes, naquele momento, ela chegou num momento assim que ela não aguentava mais guardar aquele segredo. Ela confiou em você, coloque tudo o que ela disser. Porque, às vezes, ela vai chegar na delegacia ou no judiciário, ela não quer mais falar, porque ela já falou o que tinha que falar. E elas falando para vocês colocando no papel, vocês são os nossos ouvidos, serão ouvidos da Polícia Civil, às vezes serão ouvidos do Poder Judiciário, e vai fazer diferença, que depois a gente não pode obrigar, constranger a criança a falar. A gente nem deve, né? É uma forma de violência. Esse é o meu pedido que eu gostaria. Tudo que vocês ouvirem, coloquem. Daí, eu fiquei pensando assim, que dá um receio, né, de denunciar, de me envolver. Mas será que eu vou responder por crime depois, se for demonstrado ao longo da instrução que não houve crime? Será que eu estou respondendo por denunciação caluniosa? Na verdade, o crime de denunciação caluniosa funciona assim. Você tem que ter dolo, você tem que saber que aquilo é mentira, que aquele fato não é verdadeiro, e você está fazendo aquela notícia para tentar prejudicar a outra pessoa. Você tem que ter um dolo. Quando nós fazemos parte da rede de proteção, nossa intenção é proteger a criança, tentar tomar uma medida para cessar aquela agressão que ela vem sofrendo. E a maioria das vezes, acho que é 70%, no mínimo, o estupro é cometido pelos familiares. É pelo pai, sim, o pai, pelo irmão, pelo avô, pelo companheiro da avó, pelo companheiro da tia. A maioria, a grande maioria. Eu falei 70%, eu acho que foi um número baixo. Dá para contabilizar, caso queira fazer um estudo sobre isso. É muito alto. E os abusadores são os nossos familiares, em quem deveria nos proteger. Daí, se quem deveria nos proteger é o nosso algoz, a quem podemos recorrer? Às vezes, serão os professores. Aquela pessoa que ela vê que tem cuidado, que conversa diariamente, que o professor se torna um amigo, né? Alguém que possa contar. E vocês podem ajudar a cessar a violência e fazer a diferença na vida de alguém. Ontem, refletindo ainda sobre o que passar, o que conversar com vocês, que seria mais uma conversa, eu despachando as ocorrências, enquanto a gente pensa, a gente trabalha também muito na Polícia Civil. A gente está um pouquinho sobrecarregado, que a demanda é muito grande. Recebi um registro de ocorrência e eu pensei, como que foi perfeito essa notícia de crime agora, justo nesse momento, quando eu estava pensando em o que falar para vocês. A menina completou 18 anos, como vocês falaram assim, que às vezes ela espera, né, ela se empoderar para narrar que ela foi abusada. Ela completou 18 anos, ela nos procurou na delegacia ainda ontem e falou assim, que em 2017 ela contou na escola que ela estava sendo abusada. A escola falou para ela contar para um familiar para registrar a ocorrência.
Só falou assim, encaminhou um relato dela. Fala para sua avó, conta para sua avó. O abusador era o marido da avó. A avó foi até registrou a ocorrência em razão da orientação da escola, mas coagiu na época ela era uma criança, adolescente, né? Coagiu a menina a mentir. O que isso fez? Inverteu a situação da menina, falou assim: eu fui ser responsabilizada pelo crime de denunciação caluniosa quando eu fui vítima. Daí eu fiquei refletindo, se a escola tivesse feito um relato sobre o que aconteceu, feito um relato da forma que eu estou falando você, assim, não é questionar a criança, mas o que ela constar no papel, aquilo já é um indício maior. Dá mais força à palavra da vítima, porque nesses casos, na maioria, é só a palavra da vítima quanto o infrator. Se tivesse feito esse relato, talvez ela não estaria sofrendo agora. Daí ela falou que desenvolveu problemas psicológicos, ela tem depressão, que ela tem ataque de pânico e muitos outros transtornos. E eu fiquei refletindo que tudo isso poderia ter sido evitado. Pelo menos ela talvez ele não seria condenado, mas ela ter recebido um apoio, uma força a mais, teria, sim, feito a diferença na vida dela.